Então, pessoal, para quem é mais antigo de casa aí vai lembrar que eu sempre mandava, mais ou menos nesse horário, um áudio enquanto eu estava caminhando. Por que nunca mais eu fiz? Dá para perceber aí, né? Porque nunca mais eu caminhei. Em setembro eu peguei Covid e minha respiração ficou muito prejudicada ao ponto de eu não conseguir sequer caminhar. Às vezes eu ia no banheiro tomar banho, quando eu voltava pro quarto estava ofegante. Então agora já melhorou, apesar que ainda não está 100%, mas os quilos vieram e eu preciso caminhar, então vai assim mesmo. E também vou aproveitar o horário para retomar aí os nossos áudios. Não sei se vou fazer todo dia, mas algumas vezes por semana eu vou fazer. Então vamos lá. Encare esse áudio como um podcast, como um áudio que você vai colocar aí para ouvir enquanto você faz alguma outra tarefa braçal, lavar uma louça, limpar a casa, lavar um carro, fazer uma caminhada, que aí a gente faz a caminhada junto. Aí você nem vai reparar que eu tô ofegante. Então assim, ó, uma história que talvez eu nunca tenha contado aqui, mas eu estou preparando um curso novo para disponibilizar no mercado. E aí eu conto essa história lá e eu quero compartilhar ela aqui com vocês também. Como que eu comecei a vender, não na Amaca, mas comecei a vender perfume. Meu primeiro contato com venda, minha primeira venda de perfume. Foi assim, há aproximadamente uns 8, 9 anos atrás, eu trabalhava numa indústria e eu precisava de uma outra fonte de renda. Precisava ganhar mais dinheiro, estava pouco. E eu assisti um filme, que esse vocês já devem ter ouvido falar, porque eu já falei dele, que é Perfume, a história de um assassino. Apesar da temática ser assassinato, esse filme ele conta exatamente como surgiu a perfumaria moderna. Indico a todos, tá? E por ter assistido esse filme, o tema perfumaria me encantou. Eu me apaixonei pelo tema. Fiquei assim ficcionado, comecei a pesquisar, a ler, me informar e fiquei muito curioso a respeito de perfume. E aí foi natural, né? Conheci uma empresa na época, não existia a Amaca, né? Conheci uma outra empresa que trabalhava também com contratipos na minha cidade e comecei a vender. E aí foi assim que eu fiz o meu cadastro, né? Na época, sem experiência nenhuma, sem saber o que fazer, mas primeira coisa que eu fiz foi me informar um pouco a respeito dos perfumes da empresa. Eu vi quais eram florais, quais eram cítricos, quais eram amadeirados, feminino, masculino. E tinha um mapazinho que ele é muito parecido com aquele mapa olfativo todo colorido que eu disponibilizei para vocês, que fui eu que fiz. É muito parecido com aquele, apesar que era menor, tá? O nosso, o que eu fiz para vocês era um pouco maior, que a empresa tinha menos perfumes. Enfim. E aí, né, me informei como era o perfume, né, as características e vamos vender. Cheguei na empresa, eu trabalhava na indústria, né? Era uma indústria de geradores, talvez vocês conheçam, a Stemac. Eu trabalhava no escritório, eu era supervisor de expedição. E muito empolgado, comecei a falar ali para os meus colegas de sala. Tava na sala, a gente fazia uns relatórios ali, dava para ir conversando. Então comentei com os meus dois colegas do lado, ali, na verdade comentei com um colega mais próximo, e aí tinha um outro lado que acabou entrando na conversa. E aí ele falou assim, cara, gostei, quero experimentar. Eu quero esse e esse. Se eu não me engano, ele tinha pedido o Animale e o Silver. E aí o outro colega aproveitou o embalo e falou, não, quer também. Traz um azarro pra mim aí. Aí beleza. Quando eles fizeram esse pedido pra mim, como eu tava na empresa,
né? A gente não tinha ainda essa visão de andar sempre com os perfumes na mão, ter estoque. Eu pensei, não posso demorar. Se eu demorar, esses caras vão desistir. E assim eu fiz. Saí ali da sala, liguei para um amigo meu, falei, cara, dá uma força. Passa lá no centro de distribuição da empresa para mim e pega esse e esse perfume. Chegar aqui eu te passo o dinheiro. E assim ele fez. Foi de moto lá no centro de distribuição, que era no centro da cidade, e levou para mim lá na indústria, que ficava uns 5 quilômetros de distância, no distrito industrial. E aí, isso deve ter demorado aí em torno de meia hora, 40 minutos. E nesse prazo aí eu cheguei com os 3 perfumes na mão e coloquei na mesa. Tá aí, ó. Pá, pá. 2 perfumes pro fulano, pá, um perfume pro ciclano. Os dois arregalaram os olhos, falou assim: "Que? Já tá aqui? Achei que você ia trazer mês que vem, sei que tal. Rapaz, rápido demais esse negócio." Enfim, essa entrega rápida, a disponibilidade já causou uma boa impressão. E, obviamente, por eu ter falado bem do produto, né, com entusiasmo, já era um segundo fator positivo. E aí eles experimentaram, né, já muito bem condicionados a conhecer o produto da forma correta, ou seja, não foram com preconceito para conhecer e gostaram do produto. Realmente ele atendeu às expectativas que eu havia criado com eles, né? E eles viraram meus clientes assíduos. Eles compravam o perfume da Grife antes, há muito tempo, e a partir dali passaram a comprar de mim enquanto eu estive vendendo esses perfumes. Só parei de vender porque o centro de distribuição na cidade havia fechado e eu ainda não tinha experiência, não sabia o que fazer. Se fosse hoje, eu abriria o centro de distribuição, né? Coisa que eu fiz com a Amaca, que é o equivalente ao ponto de apoio. Também não tinha o ponto de apoio na minha cidade quando a gente começou, mas a gente foi lá e abriu. E daí pra frente vocês sabem a história. E aí, pessoal, fechando o contexto, o que eu aprendi com isso? Só que isso eu só percebi um tempo depois, tá? Naquele momento eu não havia entendido isso. Eu entendi isso com a experiência, com o tempo. Eu aprendi que, primeiro, conhecer seu produto. Se eu não tivesse falado com entusiasmo e passado informações relevantes, eles não teriam nem se motivado a fazer o pedido. Segundo, ter a pronta entrega. Se eu deixo para depois, lembrei que eu tenho uma conta aqui, não, tem perfume demais lá, quando acabar eu te falo, e aí já viu, né? Mela a venda e não acontece. Então são duas coisas que há 10 anos a gente segue esse mantra: conhecer o produto e ter produto à pronta entrega. Então quando a gente fala isso nos treinamentos, quando a gente orienta, isso não saiu do nada. Isso não é algo que eu li num livro. Isso a gente aprendeu e colocamos à prova, não só para nós, mas com centenas e centenas e até milhares de pessoas. E todas as pessoas que seguiram isso, elas tiveram resultado, porque não tem como fugir disso. São regras básicas para se ter grandes vendas, muitas vendas. Você precisa conhecer seu produto e você precisa ter a pronta entrega. Então é isso aí. Desculpem aí a ofegância, mas acho que deu para entender, apesar das respirações largas. E espero que eu possa fazer todo dia aí, se a respiração deixar e se a chuva deixar também, que aqui em Uberlândia, nesse momento quase que eu não consigo caminhar, porque tá tudo fechado. Abraço, bora pra cima.